Vamos lá? Capítulo 11 da Epístola aos Romanos. Pergunto então, será que Deus rejeitou e desamparou seu povo? De maneira nenhuma. Lembrem-se de que eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da família de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu próprio povo, a quem ele escolheu desde o princípio de tudo. Vocês lembram do que as Escrituras dizem a respeito do profeta Elias se queixando a Deus contra Israel? Senhor, o povo de Israel matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou. E agora estão tentando matar-me também. E estão lembrados de qual foi a resposta de Deus? Ele disse, não, você não foi o único que sobrou. Tenho 7.000 outros além de você, que ainda me amam e não se curvaram aos ídolos. Assim hoje há um remanescente escolhido pela graça. E se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. Se fosse, então a graça não seria a verdadeira graça. Assim a situação é esta. A maioria dos israelitas não encontrou a misericórdia divina que eles tanto buscavam. Poucos a encontraram, aqueles que Deus escolheu, enquanto os outros foram endurecidos. É isto que as Escrituras dizem. Mas apesar disso tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E o rei Davi tocou nesse mesmo ponto quando afirmou que a mesa dele se transforme em laço, a sua tranquilidade acabe em sofrimento. A luz de seus olhos se transforme em trevas para que não vejam. Faça com que percam completamente as forças. Pergunto mais uma vez, será que isto significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, a salvação se tornou acessível aos gentios para provocar ciúme em Israel. Agora, se o mundo inteiro ficou rico como resultado da oferta da salvação que Deus fez, quando os judeus tropeçaram nela e a rejeitaram, imaginem que bênção maior ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus se voltarem para Deus. Como vocês sabem, Deus nomeou-me como um mensageiro especial para vocês, os gentios. Eu dou muita ênfase a isso porque sou apóstolo para os gentios, para que, se possível, eu faça com que eles desejem aquilo que vocês, os gentios, têm e, desse modo, possa salvar alguns deles. Se a rejeição deles trouxe reconciliação com o resto do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Se o primeiro pão assado depois da colheita é oferecido a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Se as raízes das árvores são santas, também os ramos serão santos. No entanto, alguns desses ramos da árvore foram cortados e vocês, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados. Assim, agora vocês também participam da seiva da raiz da oliveira cultivada. É preciso, porém, que vocês tomem cuidado para não se vangloriarem por aí de terem sido postos no lugar dos ramos que foram cortados. Lembrem-se de que vocês só são importantes porque agora são uma parte da árvore de Deus. Vocês são apenas o ramo e não a raiz. Bem, dirão vocês, aqueles ramos foram cortados para que nós pudéssemos ser enxertados. Tomem cuidado. Lembrem-se de que aqueles ramos foram cortados por causa da sua incredulidade, e vocês estão ali pela fé. Não fiquem orgulhosos, sejam humildes e temam. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, Ele tampouco poupará vocês. Observe como Deus é bondoso e severo ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês, se continuarem a amá-lo e a confiar nele. Senão, vocês também serão cortados. Por outro lado, se eles deixarem a sua incredulidade para trás e se voltarem para Deus, Ele os enxertará na árvore outra vez. Pois se Deus esteve pronto a tomar vocês, que estavam tão longe dele, sendo parte de uma oliveira brava, e enxertá-los em sua própria oliveira cultivada, de uma maneira antinatural, vocês não veem que ele estará muito mais pronto a enxertar os ramos naturais em sua própria oliveira? Quero que vocês, queridos irmãos, conheçam esta verdade que vem de Deus, para que não fiquem orgulhosos e comecem a se vangloriar.
Sim, é bem verdade que os israelitas agora se puseram contra o evangelho em parte, porém isso vai durar somente até que o número completo de gentios venha a Cristo. E então todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião sairá um libertador, e ele afastará os judeus de toda impiedade. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando remover os seus pecados. Muitos israelitas agora são inimigos do evangelho por causa de vocês. Isso, porém, tem sido um benefício para vocês, pois teve como consequência Deus dar os seus dons a vocês, os gentios. Entretanto, os judeus ainda são amados por Deus por causa de suas promessas aos patriarcas. Pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Antigamente, vocês foram rebeldes contra Deus, porém, quando eles foram desobedientes a Deus, vocês receberam a misericórdia. E agora os israelitas é que são rebeldes, porém, algum dia eles também participarão da misericórdia que Deus tem tido para com vocês. Porque Deus colocou todos sob a desobediência, para que ele pudesse exercer misericórdia para com todos igualmente. Que Deus maravilhoso nós temos! Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos! Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser seu conselheiro? E quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse recompensá-lo? Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para todo sempre. Amém.